How? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Movida, podcast de cultura da Matinal, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e com o Cine Bancários. Eu sou o Roger Lerina, estou aqui diretamente do Estúdio Hall em Porto Alegre, como sempre, muito bem acompanhado ao lado do meu parceiro Marcelo Perrone, também jornalista. E aí, Marcelo? Tudo bem, Roger? Tudo bom, pessoal? Muito bem. A gente vai começar esse podcast hoje falando de música, e música de altíssimo nível. A Orquestra da Ubra está celebrando 30 anos agora em 2026. É uma das formações de música de concerto mais importantes do Brasil. Desenvolve um trabalho importantíssimo aqui no Rio Grande do Sul, há já 3 décadas de difusão desse tipo de música, fazendo também programações que unem a música dita erudita com a música popular, e o Domingo Clássico, que já é realmente um clássico na programação da Orquestra da Ubra, esse ano ganha o apoio da Petrobras, vai se chamar Domingo Clássico Petrobras, e serão 9 concertos até o final do ano na Associação Leopoldina Juvenil, sempre aos domingos, claro, a partir das 19 horas. A entrada, como sempre, é gratuita, são concertos concorridíssimos, né, Marcelo? Sempre lotado, é uma tensão conseguir esse ingresso mesmo, que é muito disputado, e a gente vai conversar um pouco sobre essa efeméride, a programação desse ano, com o diretor artístico, regente titular, criador mesmo da orquestra, que é o maestro Thiago Flores. Bem-vindo, Thiago. Muito prazer estar com vocês, Roger e Marcelo. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, nesse podcast aí, falando sobre o trabalho da Orquestra da Ubra. Que legal, a gente que fica feliz, né, Marcelo, por te receber. É a segunda edição, o programa é super jovem, né? A gente está na segunda edição desse podcast. Eu queria começar te perguntando, Thiago, antes de falar exatamente sobre a programação que nos aguarda neste ano. Aliás, neste domingo, dia 12 de abril, vai ser o primeiro desses 9 concertos, né? Mas antes de falar dessa programação, eu queria que tu relembrasse um pouco esses 30 anos de trajetória. Eu acompanho, eu acho que desde o começo, e ultimamente, há já um bom tempo, mais próximo ainda, né? Por conta de amizades e de ver essa trajetória bacana que vocês fazem. A gente sabe que não é fácil, né, Thiago, manter uma formação como orquestra. Como é que tem sido essa trajetória? Bom, vou falar um pouquinho do início, né, que a Ubra me chamou para eu montar uma orquestra. Isso foi em maio de 96, tá? E aí a gente começou a trabalhar nisso e começamos efetivamente os ensaios no dia 1º de julho de 96. Naquele tempo, a Ubra estava num momento muito bom, então todos os músicos eram contratados pela Ubra, carteira assinada. Então era mais fácil nesse sentido, né, de a gente fazer um trabalho com a orquestra. Assim. O outro lado não era tão fácil que começar do nada. Uma orquestra, tu tem que pensar em quais as séries tu vai ter, como é que tu vai conquistar o público. Isso é uma coisa bem difícil, não é fácil tu ter lá, fazer um concerto e as pessoas vão, né, por conta própria, para chegar lá, né, esse hábito, esse reconhecimento leva muito tempo. E a gente então fez um trabalho de formiguinha mesmo assim, trabalhando muito, com muito ensaio, com esmero no acabamento musical, fazendo assim um trabalho que os próprios músicos da orquestra também se orgulhassem de estar fazendo isso, né? E que fosse algo diferente, né? Assim. Então, começamos a fazer um domingo por mês na Igreja São José, naquele tempo, né? Então, Igreja São José, ficamos alguns anos ali, é isso, a gente conseguiu ali demarcar muito bem e conquistar um público forte, né? E aí, assim, em seguida a gente começou a fazer alguns concertos populares, bem devagarinho,
e começamos a gostar e ver que o público também gostava. E aí, a partir de 2000, 2001, a gente todos os anos fazia concertos populares também, pelo menos 4 concertos diferentes por ano, né? E, paralelamente, a gente fazia concerto nos campi da Ubra, que são muitos aqui no estado, e alguns eventos no interior também, e concertos didáticos. Então, a gente começou a fixar essas séries, assim, concerto do campi, concerto didático, concertos populares, domingo clássico. A partir de 2013, a gente foi convidado a fazer esses concertos do domingo clássico no Leopoldino Juvenil. Então, e a gente fez um teste lá para ver como é que era a acústica e tal. Maravilhosa, uma acústica realmente maravilhosa. Ela é muito adequada para um grupo, uma orquestra de câmara, que vai ter lá, digamos, de 18 a 35 músicos, assim, até mais do que isso não cabe no palco, né? Mas, assim, dá para fazer um trabalho bem bom e o público poder saborear isso, né? Um dos problemas da São José, o que era? A orquestra ficava no mesmo plano do público, então o público mais para trás não enxergava a orquestra. Então, isso, apesar da boa acústica que tinha lá, comparando isso com uma acústica melhor, com espaço lindo, né? E, sim, para 600 pessoas, né? Então, tudo ajudou, porque a gente fosse definitivamente para o Juvenil, claro, com apoio muito forte da diretoria do Juvenil. Então, nos estabelecemos lá. Agora, depois de todo esse tempo, né, a gente tem um trabalho super consolidado ali no Juvenil. Estamos no 24º ano lá. Realmente os concertos são muito concorridos, né? Mudou um pouco também, assim, que a Ubra começou a ter muitas dificuldades, como todas as universidades particulares, muita dificuldade mesmo. Então, a partir de final de 2019, nós passamos a ser terceirizado da Ubra, né? A gente não tem mais carteira assinada pela Ubra, a Ubra faz um repasse mensal para nós, um valor que não é muito significativo, mas nos ajuda, e ajuda também na estrutura para a gente fazer os nossos ensaios e algumas coisas mais lá na Ubra Canoas, né? Então, finalizando nessa primeira explanação, chegamos a esse ano, depois de muito tentar um patrocínio forte, né? Que a gente sempre teve apoio de pessoas físicas. Nós continuamos com um grupo lá de 70 pessoas físicas que nos ajudam todos os anos. Parte do imposto de renda elas destinam para o projeto da orquestra. E esse ano a gente conseguiu um patrocínio forte da Petrobras. Então isso, para mim, que tem que fazer a direção artística, que eu fico pensando na programação, cada concerto, o que é atrativo, e às vezes atrativo tem que gastar um pouco mais do que o normal, né? E se tu não tem dinheiro, tem que sempre fazer aquilo com o mínimo possível. Dá um desgaste. O ano passado foi um ano assim de desgaste para mim, de achar coisas interessantes que não pudesse gastar muito, que eu pudesse manter a orquestra lá viva e tal. Então isso para nós dá uma tranquilidade assim. Consegue pensar mais na direção artística, mais do ponto de vista, né, do que vocês vão apresentar, tocar, do que exatamente de como se financiar. Exatamente, é isso aí. E uma questão, Thiago, que eu acho muito interessante que tu falaste é assim dessa formação do xadrez, que é tu montar um repertório para uma orquestra, tanto na formação mais de câmara quanto numa formação mais completa. E tu sempre conseguiu conciliar isso de tanto uma programação mais erudita com a programação mais popular, tanto com Beatles, rock gaúcho, para formação de público. Isso é fundamental, né? E isso acho que foi sempre uma característica assim da Ubra, assim, que depois outras formações foram até copiando, fazendo programações específicas com trilhas de videogame, trilha de sonora de filmes, que eu acho bacana isso de atrair um público jovem assim para essa formação. Então, na verdade, são duas perguntas. Uma é em que momento tu achou que isso era fundamental para a trajetória da Ubra, assim, se manter relevante e atuante, né? Essa ampliação de repertório. E já que a gente falou aqui de patrocínio, de programação gratuita, a gente sabe que dezenas de profissionais, deslocamentos, o custo que deve ser isso aí, como é que se faz para se manter só com patrocínio, o custo de atrair bons músicos, porque é fundamental também, né? Tu ter músicos qualificados que disputam, disputado por outras orquestras aqui do Rio Grande do Sul, quanto do Brasil, até do exterior, assim, né? Como é que é o atrativo que tu faz para manter teus talentos ali e formar também novos músicos, novos talentos. Vou começar pela segunda pergunta, né? Primeiro, os músicos, eles têm que gostar
do trabalho que está sendo feito. Porque assim, a gente não consegue pagar um cachê muito alto mesmo, né? Então a gente paga por evento para os músicos, né? Então eles têm que acreditar no trabalho. Isso é muito importante. E no caso, sim, a orquestra tem um grupo já maduro, bem maduro, porque se tu pegar aqui, nem futebol, faça um paralelo assim, tu pegar, bota 10 os craques, aquele craque assim, de Neymar para cima no mesmo time, né? Assim, o time vai jogar bem? Não vai jogar bem. Né? Vai depender de muito, vai depender de muito trabalho para um técnico conseguir que aquele grupo jogue em equipe, cada um exerça a sua função, que não seja o cara pensar que está liderando o tempo inteiro, que ele é o cara, não, tem que trabalhar. A orquestra é a mesma coisa, né? Mesmo tendo músicos muito bons, esses músicos têm que se adaptar ao trabalho, tem que gostar de ouvir quando o outro naipe é mais importante, vai tendo essa maleabilidade, né, assim, do trabalho em conjunto, e leva tempo para conseguir um som coeso, né? Então isso a gente conseguiu depois de muito trabalho. Então os músicos acreditam que a Orquestra da Ubra é uma boa orquestra que vale a pena investir ali, né? Então isso é uma coisa. O repertório tem que ser atrativo para os músicos também. Então eu não posso fazer só música gaudéria, também não posso fazer só rock, como eu não posso fazer só Dvorak, né? Eu tenho que ter um repertório de música brasileira, de música barroca, de música clássica, romântica, século XX, século XXI, tem que ter de tudo ali, e música boa, que o músico se sinta desafiado também. Então tudo isso é um somatório, e claro, e eu tenho que ouvir os músicos, né? Eu tenho que estar aberto assim aquilo que às vezes eles colocam, mas esse repertório está muito difícil, a gente vai precisar de mais ensaios, a gente precisa trabalhar mais, ou o contrário, pedir assim, ó, como tem 3 músicas muito difíceis no repertório, dá para deixar só 2 muito difíceis, então ter essa sensibilidade de ouvir se o músico está falando, não é porque ele está com preguiça, é porque ele sabe que exige tantas horas de estudo para cada obra, né, que aquilo, para conseguir um resultado, tu tem que ter um trabalho muito efetivo, muito estudo, e essa escuta com os músicos é importante também. Então eu acho que eu sei escutar os músicos da orquestra, e eles são muito experientes, e eles realmente, normalmente têm razão naquilo que eles colocam. Perfeito. A outra pergunta que tu fez era como manter a orquestra, né, assim, em termos de patrocínio, né? A questão do patrocínio não é uma coisa muito fácil, não, assim. Tanto é que a gente conseguiu alguns patrocínios, teve anos que a gente conseguiu o patrocínio da Vivo, GVT antes da Vivo, a gente teve antes a Aracruz, teve o Banco Votorantim, a gente teve vários patrocinadores, assim, mas acaba ficando um tempo, sai e tal, então isso é assim que funciona, né? Então é importante a gente ter pessoas físicas também que, por menos um valor que não seja tão expressivo, mas aquilo é um valor mais certo que entra todos os anos, né? E a gente entra em tudo quanto é edital que tem. Então, na nossa equipe lá, administrativa, busca todos os editais. A gente vai tentando até que consegue. Algum ou outro entra, né? Como foi o caso da Petrobras, né? Então, assim, eles são bem exigentes. A Petrobras é muito exigente para dar patrocínio. A gente conseguiu estar dentro de todas as normas dele para conseguir esse patrocínio. E para manter isso, eles também exigem muitas coisas de nós, né? Então, acho que a gente vai entregar bastante, vai entregar muito, né? E uma das coisas que eu me lembrei, que eu estava perguntando antes, né, sobre os repertórios, né? Quando é que eu vi, por exemplo, de fazer a música popular, né? Quando a gente começou a fazer alguns concertos de música popular e vimos, assim, que a repercussão era 5 vezes maior que uma repercussão num concerto de música clássica, erudita, né? Então a gente, olha, nós temos que investir nisso aqui também, porque a gente consegue dar um retorno para a Ubra, que a Ubra ela banca a orquestra, ela quer ver o nome dela, né, aparecendo. Então a gente começou a investir nisso. A gente teve um patrocínio da Dana durante muitos anos, uma parceria muito legal com o meu amigo Luiz Pedro, que era o diretor de marketing da Dana. Então a gente fez muitos e muitos concertos com esse patrocínio, isso nos ajudou bastante.
porque bancava um outro custo que a Ubra não tinha como bancar também. E isso deu uma visibilidade muito grande para a orquestra e trouxe muito público para nós. Então a gente ampliou muito o nosso público mesmo, que digamos que era restrito, vamos considerar, para a música erudita aqui em Porto Alegre, tem 20, 30 mil pessoas que vão assistir, não passa disso. Então, somando todas as orquestras e dividindo-nos, né? E para a música popular, vamos dizer que tem umas 200 mil pessoas, 300 mil pessoas que vão ao concerto de música popular. Então, assim, amplia muito. Então, isso ajudou, uma coisa ajudou a outra. E também nos ajudou um jogo de cintura que a orquestra precisa para tocar, que nos diferencia, vamos dizer assim, até de algumas orquestras europeias que são maravilhosas, mas às vezes falta um pouquinho de jogo de cintura. E a gente toca chorinho, a gente toca samba, a gente toca rock, a gente toca chamamé, milonga, rancheira, tanto ritmo legal assim, que a orquestra começou a ter um gingado diferente. E isso ajuda na música erudita também, porque a música erudita ela tem uma coisa maleável também, não é aquela coisa dura que as pessoas pensam que não tem nada de dureza, né? Cometeu uma inconfidência, Marcelo, outro dia o Thiago tava cantarolando uma Kelly Key, era isso, assim, algo assim, considerando algo. Não era Kelly Key, mas eu não me lembro o que era uma similar. Eu acho que era talvez a Anitta. Anitta, exato, Anitta. Então, olha, em breve, Anitta, quem sabe. Mas isso é interessante mesmo, né, Thiago? Eu acho que é um dos méritos da orquestra, vocês conseguirem fazer esse equilíbrio entre essas diferentes demandas, tendências, atenções do público para a música, porém sem malbaratar a qualidade do trabalho de vocês e sem esquecer do repertório mais de música de concerto, música chamada erudita, clássica, não deixar isso também ficar muito perdido no horizonte da programação, como acontece em outras formações, que eu acho que é meio lamentável isso, nessa tentativa que eu acho compreensível de tentar conversar com um público mais amplo, às vezes deixa de lado esse tipo de repertório que é importante, que as pessoas gostam também, que às vezes é só uma questão de ter oportunidade e escutar para poder se acostumar. Eu acho que vocês conseguem fazer bem esse equilíbrio, é o que a gente vê nessa programação do ano aqui. Até ia querer que pra gente encerrar aqui, que tu comentasses sobre essa programação. Agora, nesse domingo, já tem que tu citasse de Dvorak, né? Vai ter Serenata para Cordas, que é uma peça belíssima. A gente tem Alberto Nepomuceno, né? Que é um compositor brasileiro, suíte antiga. Aí o Ottorino Respighi, que é um italiano nacionalista, mas com uma peça que vai lá pro barroco e antes disso. Renascentista. Peças para laúde, de italiano, de compositor italiano para laúde, que ele pegou e orquestrou maravilhosamente mesmo. Uma peça maravilhosa. Esse concerto vai ser incrível. Grande orquestrador, o Respighi. O Respighi. Então esse é o concerto desse domingo. Aí no mês que vem, no domingo clássico, a gente vai fazer Mozart, concerto para clarinete, com o clarinetista Diego Grandeni, solista, e depois a Sinfonia número 5 de Schubert, lindíssima, lindíssima também, né? Duas obras muito boas. Depois, em junho, nós vamos tocar com a Olinda Alessandrini, uma peça de Chiquinha Gonzaga, escrita para orquestra e piano, quer dizer, são suítes, né? Várias peças de Chiquinha Gonzaga, feito uma suíte para piano e orquestra, põe uma peça do Bloch também para piano obligato e orquestra também. Depois, em julho, nós vamos fazer um concerto, a gente mistura, primeira parte, suíte de Holberg, e a segunda parte, Amores Perdidos, né? Músicas do Chico Buarque. Amores Partidos, obrigado. Músicas do Chico Buarque que falam de separação. E aí o nosso querido professor Flávio Azevedo vai fazer essa tradução, assim, né, para a gente, da parte musical, com as letras do Chico Buarque, como essa apresentação que contextualiza de uma maneira muito... Que, aliás, né, desculpa te interromper, mas já que estamos falando do Flávio Azevedo, dessa tua parceria com ele, né, Marcelo, eles têm
um projeto maravilhoso, né? Que é a música era dos festivais, e que faz um recorrido dessa época de ouro dos festivais do Brasil, meados dos anos 60 até meados dos 1970, e com intérpretes incríveis, quase todos aqui do Sul, Sim. e com uma qualidade sensacional de arranjo, né? E que simboliza muito essa fusão, porque Exato. ali se mistura música popular, rock estava chegando, as orquestrações lá com o Rogério Duprat, que é uma coisa muito Sim, sofisticada, assim, né? É. Então é um período que simboliza muito essa riqueza musical do Brasil, que também se via ali no palco, orquestras completas e bandas de rock. Assim, Exatamente, Mutantes com uma orquestra junto, né? Isso é muito interessante, né? Assim, de a gente não perder isso, né? A gente buscou lá de novo nisso e trazer. Foi um momento muito importante. Né? Depois, em agosto, a gente faz um concerto do Barroco. Em setembro, a gente vai fazer de novo o concurso Zola Amaro, que é um concurso de canto para vozes femininas. Depois, a gente vai fazer um concerto Mozart de novo, Véspera Solene de Confessore, com o Porto Alegre Consort. Em novembro a gente faz aí bastante música popular também, que é música com compositoras e intérpretes mulheres, grandes destaques assim, né? Ícones. Ícones. A gente está rindo porque... Divas, lendas. Exato, por conta disso, né? Como tem esses adjetivos que acabam sendo desgastados. Quando diz assim, o ícone é um deles, mas é muito comum dizer, pô, fulano é um gigante. O Maestro Thiago Flores é um gigante. Das batutas, né? Das batutas. Da Né? Então batuta. todo mundo é gigante. E depois, em dezembro, a gente faz um concerto com bossa nova e também com música brasileira, com o cellista Romain Garriot. Isso Que é um francês, né? Francês, tocando música brasileira e o francês. Isso sobre o Domingo Clássico, né? Depois, continuo falando da programação mais um pouquinho. Mas é claro. Agora, em maio, a gente vai tocar no Fronteira do Pensamento com o Vitor Ramil. Então, é muito, muito bacana ali aquela praça da Matriz ali. Praça Matriz, sensacional. Ano passado a gente fez com a Dingo, foi muito legal também. Foi incrível, eu estava lá, foi muito essa coisa. Banda de rock pop com orquestra e funcionou bem. Às vezes não funciona. Eu gosto de dizer, de ressaltar isso, Thiago, porque tem muitas vezes que esse tipo de casamento, por N motivos, não funciona. Entre o popular e o erudito. Não é por uma questão de snobismo de alguma parte, né? É que às vezes não dá o match. E com vocês dá. Isso aí. Bom. E depois em junho tem um show muito legal, que eu estou lançando esse show, que eu já está há uns 5, 6 anos pensando assim, e agora a gente conseguiu, eu, na verdade, consegui, por ter um pouco mais de verba e tal, fazer o John Paul George After Beatles. Então, assim, 6 músicas do John, 6 do Paul, 6 do George, da carreira deles, né? Num showzão também, vai ser um showzão no Salão de Açapuque, com uma orquestra ampliada também, sopros, percussão e... Com cantores e cantoras convidados, imagino, cantores né? convidados, guitarra, bateria, então é um showzaço. Tipo aquele show dos Beatles que eu fiz lá, né, assim, só que agora não tem aquela ideia de fazer uma história da música, mas é um showzão, assim. Em julho vamos fazer a ópera O Barbeiro de Sevilha, Teatro Simões Lopes Neto, uma parceria muito legal que eu tenho com o Carlos Rodrigues também. Depois, em setembro, a gente vai fazer a estreia de uma outra ópera, que é a ópera O Último Suspiro de Maria, que está sendo o libreto do Pedro Longes, e fugiu agora o nome da compositora, daqui a pouco eu lembro e falo. Então a gente vai estrear uma ópera, que é uma coisa muito importante também, né? Vai ser no Simões, né? Também dia 5 e 6 de setembro. Então, assim, nós temos uma programação bem legal aí para esse ano. E variada, né? E variada, e vai ter mais outras coisas também adiante aí, assim, que a gente está fechando agora, né? Então, tem de tudo. A gente abriu, agora dia 29 de março, a gente tocou um show com os Hortaça, a família Hortaça lá em Santo Ângelo, que era os 400 anos das missões jesuíticas, né? Então... O Hortaça é um grande missioneiro, então essa homenagem que a Secretaria de Estado estava fazendo para o Pedro Hortaça e os demais missioneiros, né? Então a gente foi fazer um show bem nativista mesmo, bem, assim, uma linguagem um pouco diferente, mas aquilo, né? Fazendo a melhor maneira possível, com arranjos bonitos, com a orquestra tocando bem.
fazendo um trabalho legal. Perfeito. Para a gente fechar mesmo, Thiago, como se faz para conseguir os ingressos que são gratuitos para esse primeiro concerto? Lembrando que vai ser nesse domingo, dia 12 de abril, a partir das 19 horas, na Associação Leopoldina Juvenil. Como é que faz para conseguir ingresso? Os ingressos estão na plataforma Simpla, né? Então a pessoa, o ingresso é gratuito, mas tira pelo Simpla. Então entra ali, cada pessoa pode tirar 2 ingressos. Tem que se apressar, porque já está mais ou menos no fim. Dos 600 ingressos, tinha só uns 100 ingressos hoje ainda para retirar. Isso que a gente segurou, né? A gente não largou os 2 lotes juntos, a gente largou na semana passada e largou outro lote ontem, né? Então, mas mesmo assim, vai rápido, né? Então, entra no Simpla, lá, Domingo Clássico Petrobras, e ali pode retirar até 2 ingressos cada pessoa. Bem, torça para quem ainda tem ingresso. Thiago, obrigado. Muito Parabéns aí pela... Parabéns, sucesso por mais uma empreitada. Parabéns pela trajetória. Da próxima vez que vieres, traz 2 camisetas aí para nós, o Domingo Clássico Petrobras, que a gente veste a camiseta. Estou inaugurando a camiseta, acabei de pegar a camiseta para botar. Eu tô vendo que ela tá tinindo. Uma das combinações assim com a Petrobras, a gente tem uma camiseta, mostrar o trabalho, mostrar esse Domingo Clássico, os locais importantes que a gente vai, a gente tem que estar. Né? Que nem eu quero ser que nem os de Fórmula 1, né? Assim, bota boné, bota não sei o quê. Tá certo. Botando dinheiro, a gente vai fazer. Valorizar o patrocinador. Tá certo. Traz camiseta que a gente ajuda vocês aí. Obrigado. Valeu, Muito Thiago. Sucesso. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de cinema. Já voltamos. Você já se perguntou se o que você está ouvindo, lendo ou assistindo foi feito por uma pessoa ou por uma inteligência artificial? Olha, em ano eleitoral, isso importa bastante, porque tem coisas que só o jornalismo faz. Por exemplo, ir atrás do que ninguém contou, investigar e separar o que realmente importa. É isso que a Matinal faz há 7 anos. Um jornalismo confiável que ajuda você a entender a cidade. Se isso faz diferença para você, acesse matinal.org/assine e apoie a Matinal. Matinal, Porto para quem se importa. A gente está de volta aqui no Movida e agora é o momento de falarmos sobre cinema. Vamos falar de filmes novos que estão chegando às telas. E o primeiro deles é um filme brasileiro, uma produção do Mato Grosso, em parceria com uma produtora aqui do Rio Grande do Sul. O filme é rodado lá em Cuiabá e na região. Chama-se 5 Tipos de Medo. O filme ganhou 4 prêmios no Festival de Gramado do ano passado, inclusive o Kikito de melhor filme. Ganhou também melhor roteiro. Melhor filme. O roteiro é do Bruno Bini, que é o diretor, que também responde pela edição, ele é múltiplo, né? Ganhou um Kikito também por isso, e ainda ganhou o 4º prêmio em Gramado, foi o de melhor ator coadjuvante pro rapper Xamã, que tá muito bem. Marcelo, fala desse filme que eu me impressionei muito quando eu vi em Gramado, e eu acho que tu gostaste também, né? Gostei bastante. É um filme, assim, para quem tem quem gosta de cinema de ação, de suspense, assim, vai ficar muito impactado, assim, porque ele é um filme muito bem estruturado e esse tipo de narrativa, né, em resumo, assim, é uma narrativa circular que interliga um grupo de personagens. São 5 personagens, né, principais, tem mais? Só que ele é tão, assim, bem costurado que a gente vai aos poucos só, assim, porque tem todos os desafios que esse tipo de narrativa, esse tipo de construção não é exatamente uma grande novidade, assim, é muito comum no cinema policial, no cinema de suspense, só que não raramente ela não dá liga que dá nesse brasileiro, assim, que ela é muito bem feita, assim, principalmente de tu unir tanto os dramas pessoais quanto a cronologia temporal das ações, assim, é um trabalho de montagem muito bem feito, assim, porque ela mantém, né, Roger, a expectativa a expectativa até o final da trama, assim. Então a gente é impactado a cada reviravolta, cada surpresa, tu vai adicionando um elemento novo, assim, com o drama, tem uma crônica social, né, que são pessoas que habitam uma periferia lá de Cuiabá. Então, assim, os personagens centrais são
uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, Exato. uma militar, uma capitã do BOP lá local, um advogado. Um advogado que tem que a gente não sabe nunca direito quais são as reais intenções dele, né? Exatamente. Isso é o legal do filme, assim, porque tu fica desconfiado qual é o caráter desse personagem até o fim. Exato. Então tem esse advogado, tem essa capitã do BOP que teve um filho assassinado por criminosos, tem o traficante local ali, o chefão, tem a namorada dele, um músico que é um violinista que se interliga com esse personagem. Então, aos pouquinhos a gente vai se conectando, assim, no início, tu pensa assim, mas o que eles têm em comum? E é muito bem construído, assim, porque dá esse panorama da violência, das pessoas que vivem na periferia e são diretamente ligadas a ela, e os que são vítimas secundárias, assim, né, que tu não tem como escapar desse círculo vicioso. E é muito bom, assim, a maneira como ele interliga. O elenco tá excepcional, assim. Eu fiquei particularmente surpreso com a Bela Campos, que é uma atriz que ela tinha vindo da Maria de Fátima, no Vale Tudo, assim. Isso. Teve críticas, assim, eu não via a novela, assim, mas eu sabia do rosto dela, que se tornou um rosto bem conhecido, mas ela tá muito bem no filme, assim, todo o elenco, assim, tá bem. Isso é interessante, conhecidas do cinema brasileiro mais autoral. Todos eles ali, vocês vão identificar rostos ali que não são exatamente do mainstream, assim, global, assim, com exceção da Bela Campos, mas ao mesmo tempo são pessoas que são atores que estão talentosos, que estão despontando no cinema brasileiro, uns já mais conhecidos, né, como o Rui. Como é que é o... Rui Ricardo Dias. Rui Ricardo Dias, que fez o Lula, a biografia do Lula, muitos anos atrás. Não, e a própria Bárbara Collen, né? Collen, assim, que fez Bacurau. Fez Bacurau, fez Aquários, mas assim, são mais conhecidos, já estão em séries, em novelas. Mas não são exatamente protagonistas. Mas nunca são protagonistas. E isso é interessante, né, Marcelo? Também é um dos méritos do filme, é essa homogeneidade de atuações. Sim. São muitos personagens, a gente está falando apenas de alguns, que tem mais outros. Tem, por exemplo, a Regiane Faria, faz uma senhora, uma avó, que naquela comunidade, ela tem uma comunidade que é dominada pelo tráfico, ela tem uma importância, ela se impõe ali tentando manter os netos, e ela é uma atriz que já teve Marte 1, em Três Graças, são filmes mais independentes, autorais brasileiros, e é uma ótima atriz também, então tá todo mundo muito bem, e o roteiro é muito bem engrenado, como tu disseste, né, Marcelo? Porque ele vai se encaixando, não tem ponta solta. Não tem ponta solta, assim, que normalmente tem, né, nesse tipo de narrativa, assim, porque é um desafio para um roteirista, para o diretor, para o elenco, assim, trabalhar com esse tipo de narrativa circular, que uma ação aqui vai se justificar num plano seguinte, que depois vai remeter ao início. O filme ele é todo feito... Não, e o filme tem idas e vindas. Assim. Eu me lembro... A gente vê a mesma ação por diferentes pontos de vista. Exato. E fica meio confuso no início, assim, até se dar conta que aquilo ali é a mesma ação que tu viu antes, só que por uma outra narrativa. E isso que é legal, que surpreende. Porque eu esperava naquele momento, reencontrar aquela situação, aqueles personagens, e volta sem parecer forçado, sem parecer gratuito, assim, muito bem costurado, assim, esse tipo de iniciativa. Assim. Eu me lembro quando assisti em Gramado, que eu estava temendo lá no começo, quando começou essa construção do multiplot, né, do filme coral, eu pensando, nossa, isso para fechar, e aí vai e volta, e não paravam de entrar personagens e episódios, e os né, as motivações dos personagens cada vez mais complicadas, e eu pensei, nossa, ele não vai conseguir... Tem muito domínio, né, porque senão fica só uma firula. Exatamente, fica só uma impostura, mas funciona, né, a gente recomenda muito, né. Fiquei surpreso, e até por ser de Cuiabá, assim, né, que é um polo não muito conhecido do cinema, assim, esse cenário é muito interessante. A gente teve há uns anos atrás o Oeste Outra Vez, sim, também, que é um filme ali da região central do Brasil, assim, muito interessante. Eu acho bacana essa descentralização nesse aspecto, assim, do... E o Centro-Oeste, que é uma cinematografia, né, uma produção, como o Marcelo falou, que quase não chega muito, não estava chegando, pelo menos, né, e agora, aos poucos, a gente vê filmes bem interessantes vindos de lá. Olha, dica, se tiver que ver um filme nesse final de semana, vá nesse aí, porque quem for vai curtir muito. Assim.
Outro filme que a gente indica e que nós gostamos, talvez não com o mesmo entusiasmo, com os 5 tipos de medo, mas é um filme bem interessante. É outra pegada, é um filme bem mais reflexivo e que faz a gente pensar bastante depois de assisti-lo. É o filme mais recente do diretor norte-americano estadunidense Jim Jarmusch, chamado Pai, Mãe, Irmã, Irmão. O filme venceu o Festival de Veneza do ano passado, ganhou o Leão de Ouro, surpreendentemente para muita gente, porque não se achava que o filme teria esse fôlego para tanto, mas é um filme bem interessante. O Marcelo vai comentar um pouco para nós. Já que a gente está falando de tramas, de construções circulares, esse tem uma construção também não muito usual, mas é mais convencional, que é uma antologia, são 3 histórias de relações familiares que praticamente não tem conexão nenhuma, fora ali uma expressão ou um objeto, assim. Tem pequenos uma pequena elos, assim, né? São imperceptíveis e são irrelevantes, assim, para a narrativa. É quase uma piada, né? Para mostrar uma conexão, mas sim, realmente são referências relevantes visuais, né? E depois a gente até pode falar, assim, para as pessoas se ligarem, mas são basicamente 3 histórias, uma de filhos e pais. Nas 2 primeiras, a relação de 2 filhos, um casal vividos pelo Adam Driver e a Marin Balik. Isso. É uma atriz que ela é mais conhecida ali pelo Big Bang Theory, que é aquela série ali, ela fazia a namorada do protagonista, do Sheldon, assim, mas é uma atriz muito interessante, assim. Eles são dois filhos que vão encontrar o pai, que é vivido pelo Tom Waits, de quem eles são meio desconectados, assim, durante uma estadia que acaba sendo meio desconfortável. E aí nesse encontro eles falam sobre como está a vida, mas daí o pai vende para eles uma imagem que quem for ver vê que não é tão assim, não dá muito spoiler. Não vou dar spoiler aqui. Mas é interessante os diálogos, mas eu não me conectei muito com essa história, assim, ela é meio distante. Já a segunda eu achei a mais legal de todas, assim, que é uma história que ela é principalmente pelas 3 atrizes protagonistas, né? Que é a Charlotte Rampling, que faz a mãe. A Kate Blanchett, a filha mais velha. A mais velha e a Vicky Krieps. Vicky Krieps é uma atriz que a gente já falou aqui em outros episódios, assim, que ela é muito, muito talentosa e muito versátil, né? Porque muito ela versátil. nunca tá igual, ela é nunca identificável nos filmes que ela atua, tá sempre diferente. E elas é uma mãe escritora, bem-sucedida, que recebe por um chá extremamente, assim, uma situação extremamente desconfortável, assim, para ela e para as filhas, as 2 filhas, que são meio, assim, uma executiva, não fica bem claro o que ela faz, que é a Kate Blanchett, e a outra também tá meio perdida na vida, assim, tenta posar que tem um trabalho, mas não tem. Então a mãe que tem essa coisa meio opressora, assim, me lembrou um pouco ali a Sonata de Outono, ali a Ingrid Bergman recebendo a filha. Mas assim, com um humor sarcástico, tem né? Um sarcasmo, aquela coisa mais britânica, porque o primeiro filme, eu não mencionei, se passa nos Estados Unidos, né, em New Jersey. Esse segundo episódio... Em Dublin. Se passa em Dublin, na Irlanda. E é isso, é uma situação que é basicamente as 3 sentadas na mesa, numa saia justa, assim, porque tudo que é dito tem uma entrelinha, não é bem recebido pela outra, e fica aquela situação que as 3 estão esperando a hora de ir embora, assim, de acabar com aquele encontro, que é uma vez por ano, parece que uma vez por ano, elas moram na mesma cidade, é curiosíssimo. Elas foram morar próximas, justamente com esse argumento de ficar próximas da mãe. Exato. Mas elas se veem uma vez por ano. Elas veem uma vez por ano num chá. Que dura 15 minutos, 30 minutos, que é o tempo de duração do curta, assim, extremamente desconfortável. E o terceiro episódio... 2 atores que eu não conhecia, né? Que fazem 2 irmãos. Fazem muito bem, né? Lucas Sabat e India Moore. Eu acho. Não conheço eles, são 2 irmãos americanos que estão em Paris para os atos finais ali de desocupação do apartamento que os pais viviam. Os pais morreram num acidente aéreo, não é spoiler, porque isso é explicado bem de cara. Então, esses 2 irmãos visitando o apartamento dos pais e contando, vivendo, por meio de fotografias, eles vão revivendo a trajetória desses pais, que são tipo hippies, assim, que percorreram o mundo, deixaram para eles algumas lembranças, assim, de uma vida mais de liberdade, esses exemplos. E é bacana, assim, as conversas deles,
ele da lembrança que os pais têm para eles nesse apartamento vazio, assim, onde eles viveram na infância. Eu achei interessante, o Jim Jarmusch já fez, né, Roger, filmes assim de episódicos, assim, eu lembro do Trem Mistério, Uma Noite Sob a Terra, de curtas, com mais ou Exato. menos episódios, assim. É, Nem sempre funciona porque a gente não consegue se aprofundar nos personagens, assim, né? É difícil, mesmo sendo só 3, acaba ficando numa camada mais superficial, que é interessante, mas tu não tem um envolvimento, assim, maior, assim, pro tipo de drama que o filme se lança de profundidade, assim. Eu senti mais esse interesse justamente no segundo, a história da mãe e das filhas. Nesse eu achei que funcionou melhor, deu mais liga, assim. Não sei se pra ti também foi... não, assim, Marcelo, realmente eu acho que ele propõe situações nos três episódios que compõem esse filme, em que coloca em perspectiva as relações familiares entre filhos e pais e entre irmãos também, e mostrando como pode ser feito de silêncios. Na verdade, o que é mais eloquente, talvez, nas 3 histórias, é exatamente o que não é dito, Sim, o que fica subentendido, especialmente no primeiro episódio. Não se tem muitas informações do que aconteceu e do que está acontecendo. No segundo também não, e também não estão no terceiro. Mas o primeiro talvez seja o mais elusivo a esse respeito, mas no final das contas eu acho que era a intenção, obviamente, do Jim Jarmusch não dar muitas informações e mostrar mais o desconforto que existe entre essas figuras que são relacionadas, né, por um vínculo familiar, por um laço sanguíneo, que em tese se conhecem, convivem juntas a vida inteira, mas no entanto não sabem muito uns dos outros, mantêm segredos muito... talvez, a gente não sabe, mas talvez sejam até segredos dramáticos uns dos outros e acabam sendo uma relação marcada pela distância e pela frieza. No último episódio é que a relação entre os irmãos que são gêmeos Sim. fica a coda, digamos, dessa história, a finalização é um pouco mais calorosa, porque entre esses 2 irmãos há mais proximidade, diferentemente de entre todos os outros personagens dos outros 2 episódios. E um dos elos, né, Marcelo, ou um dos fios que conectam as histórias são imagens, é a relação dos personagens que estão sempre dirigindo dentro de veículos, de carros, em ruas ou estradas, e sempre há alguma coisa na rua ou na estrada. Tem os skatistas que se repetem. E aí tem os skatistas, mas nessa rua mostra que eles estão meio que presos dentro daquele veículo e que mostram que eles estão num determinado caminho que tem problemas. Às vezes a rua está fechada. No primeiro episódio tem placas dizendo o caminho errado, não entre aqui, né? Carro que estraga. Sempre mostrando que talvez essa linha que esses personagens tomam para sua vida, aí já é uma interpretação minha, claro, que fica a cargo de quem quiser concordar ou não. E tem esses skatistas que o Marcelo citou, são jovens, que sempre aparecem. O relógio Rolex. O relógio Rolex também. É citado nos 3 episódios. Exato, é uma questão também do tempo, né? Mas os skatistas, Marcelo, que não são os mesmos, até porque cada um se passa num país diferente, eles cruzam o caminho desses personagens que estão dentro dos carros de uma forma livre, e são jovens. Então é meio que dando um contraponto contra aquela rigidez que esses personagens acabaram tomando nas suas vidas, ou que essas famílias tomaram. Tem esses personagens que com seus skates eles cruzam em zigue-zague, eles não respeitam a mão ou a retidão do caminho, e que isso forma um interessante contraponto com a vida desses outros personagens, está muito encapsulada, muito voltada para uma direção só. Uma última observação que também me chamou a atenção é que todos os pais são pessoas que de alguma forma conseguiram
chegar nos seus objetivos, que pelos diálogos do filme fica claro isso, conseguiram ter uma vida mais confortável, liberdade, assim, e nos filhos, todos eles são meio aprisionados em alguma questão, são meio travados, assim. Então tem esse contraste também geracional, né, de pais que, de certa forma, cumpriram a sua jornada como quiseram, estão no fim da vida ali, no caso dos 2 primeiras histórias, bem resolvidos, e filhos que não conseguiram ainda encontrar seus caminhos, estão ainda remando, assim, e isso acho que dá esse contraste, né, de ofuscar pais exuberantes com filhos mais contidos, assim, isso eu acho bem interessante. Bem, como eu disse antes aqui... Cada um vai ver, claro, de um jeito esse filme. Assim. Como eu disse, eu acho que é um filme, né, Marcelo, que a gente assiste e ele fica com a gente. É um filme que a gente fica elaborando por conta desses detalhes, dessas pistas que ele dá. Mas eu concordo contigo que no final das contas eu acho que o Jim Jarmusch, que é o diretor e roteirista desse filme, ele coloca as situações, mas de uma maneira muito evasiva, muito rarefeita, e eu acho que a gente fica com aquela vontade de aprofundar um pouco mais nas histórias, na psicologia, nos dramas desses personagens. É um filme que também tem muita comédia, muito engraçado, não é exatamente um drama, tem muito humor, muito sarcasmo, mas eu acho que eram 3 histórias que poderiam render cada um filme mais aprofundado, um filme solo, mas estão reunidos nesse, foi assim que o realizador decidiu nos apresentar. Pai, mãe, irmã, irmão. É isso, né, Marcelo? É isso aí. É isso. Então a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos dar as dicas da agenda do final de semana. Já voltamos. Venha para o Cine Bancários e aproveite para curtir a programação do 22º Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa. Em cartaz, 5 Tipos de Medo, drama de Bruno Bini, com Bela Campos, Xamã e João Vitor Silva no elenco. Na programação que integra o Fantaspoa serão 12 filmes ao longo da semana. Você pode conferir a programação completa no Instagram, @cinebancários. Cine Bancários, com sessões de terça a domingo, às 3, às 5 e às 7 da noite, na Rua General Câmara 424, no centro de Porto Alegre. Ingressos a R$ 14,00, com meia entrada para bancários, idosos, estudantes, pessoas com deficiência, portadores de ID jovem e jornalistas sindicalizados. Às quintas-feiras, todos pagam meia. Te esperamos no Cine Bancários para conferir as melhores produções do maior evento de cinema fantástico da América Latina. Cine Bancários. Diga sim para quem valoriza a cultura. A gente está de volta aqui no Movida e agora chegou o momento de darmos as nossas dicas especiais da agenda no final de semana aqui em Porto Alegre. E quem sabe tudo da agenda é Olivia Gayer, que cuida dessa área da programação lá no site da Matinal. E Olivia vai aqui com a gente dar algumas das dicas, alguns dos destaques. Olivia, vamos começar na quinta-feira mesmo, né? Isso mesmo. De quinta a sábado, quinta, sexta e sábado. Então a gente tem no Teatro Simões Lopes Neto uma montagem interessantíssima que é uma Medéia, né? Isso, na quinta, na sexta e no sábado vai ter essa montagem do diretor Gabriel Vilela, que é a adaptação de Medéia, uma tragédia de Sêneca. E é uma montagem que está estreando, que acabou de estrear com uma passagem bem interessante em São Paulo, e agora eles estão circulando pelo Brasil, então vão passar aí pelo Teatro Simões Lopes Neto. Então é uma obra bem interessante, assim, da tragédia pessoal do Sêneca, um filósofo romano. E, enfim, é uma releitura do Gabriel Vilela, né? E esse mito grego, né, Marcelo, da Medéia, vem alimentando o imaginário ocidental há milhares de anos, né? Na verdade, assim, essa versão do Sêneca já que é como a Olivia lembrou, um filósofo romano, já foi escrita 400 anos depois da tragédia do Eurípides, que é a mais conhecida a respeito dessa personagem, dessa mulher que era uma princesa na Cólquida,
que era um lugar mais na Ásia Menor e que um lugar mais considerado selvagem pelos gregos e que acaba fugindo com Jasão, um herói da antiguidade clássica, da mitologia clássica e grego, e que vão para Corinto e daí ela é traída pelo Jasão, pelo Creonte, que é o rei de Corinto, e ela, para se vingar do marido, acaba matando o casal de filhos que eles tinham juntos, porque ela era também meio feiticeira, mas é um mito que vem sendo revisto e ressignificado ao longo do tempo. Tem aquele filme maravilhoso, do Pasolini. Do Pasolini, né? Sim, muito bom. Com a Maria Callas. Com a Maria Callas. Como a Medeia. Né? Sim, já teve várias encenações contemporâneas. Aqui, eu acho que a Terreira da Tribo tem uma montagem muito elogiada. Assim, sim, muito é boa, muito incrível a da Terreira, porque daí é baseado também numa releitura que é da Christa Wolf, que é uma escritora ensaísta alemã, e ela faz uma versão feminista e que dá uma outra visão, né, mostrando como, e efetivamente, a Medeia foi uma mulher que foi traída injuriada e que acaba se vingando, mas na versão da Christa Wolf, que a Terreira da Tribo colocou em cena, numa montagem antológica, ela é até inocente e faz relação com outras mulheres feministas ao longo dos séculos. Quer dizer, ela é uma figura que ultrapassa realmente a história. Né? E é sempre um veículo para as grandes atrizes, né, geralmente. Sem dúvida. Que nem a Lady Macbeth, essas coisas são toda atriz que ambiciona assim uma carreira no palco, ou parece que tem que passar um rito de passagem, ter uma Medeia ali em algum momento da sua carreira, né? E a gente tem, a gente tem a Bibi Ferreira. Né, que fez uma Medeia adaptada para atualidade, né, pro Chico Buarque e Paulo Pontes, que é no Gota d'Água. E também é um papel antológico. Nessa versão do Gabriel Vilela, né, Olívia, a Medeia é interpretada por 3 atrizes, a Rosana Staves, a Mariana Muniz, e tem uma participação especial de uma veterana diva da cena brasileira, que é a Valderez de Barros. Então fica aí a dica, dá o serviço. Sim, isso, claro. São 3 apresentações no Teatro Simões Lopes Neto. E vai ser nessa quinta, na sexta, no sábado, 9, 10 e 11 de abril, todos os dias às 20 horas. 20 horas, né? 8 da noite. Tá. Daí, na sexta-feira, a gente tá falando das efemérides aqui, a gente falou no primeiro bloco dos 30 anos da Orquestra da Ubra. A Banda Acústicos e Valvulados está comemorando 35 anos. Já tem 35 anos. Eu vi nascer. Vi nascer, literalmente. Eles estão começando a turnê chamada Fiesta Forever, né? E a Olívia vai falar um pouco desse show. Bom, eles estão, como vocês falaram, eles estão celebrando 35 anos de carreira, então seguem na estrada. Essa turnê, inclusive, começou já ano passado, então... É verdade. Se não me engano, já não é necessariamente aniversário, mas já aproveitando para celebrar o aniversário aqui em Porto Alegre, de 35 anos. E, enfim, eles têm mais de 2.000 shows, 10 CDs, 3 DVDs, vários hits clássicos. É a hora de parar. Mais... E o início, eu me lembro não é brincadeira, os primeiros shows, quando eles eram ainda uma banda que tocava em bares, assim, muito tocado rockabilly, né? Toda uma estética anos 50, baseado muito em Stray Cats e coisas assim. Aos poucos eles foram adquirindo essa coisa mais pop, assim, né? O Rafael Malenotti, o vocalista, é um cara bem antenado, assim, né? Que gosta de Elvis e Roberto Carlos, assim, então aliás, ele é muito interessante. fã do Roberto Carlos. Ele tem tatuado, né? Ele tem tatuado o negócio do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos já assinou no braço, ele já tatuou, aquelas coisas assim. E até ele tem um projeto Malenotti em que ele canta as músicas do rei, né? Do Roberto Carlos. E é uma figura, tem muito carismática, muito gente boa, o Rafael Malenotti. Bom, quando que é mesmo e onde? O horário? O show da turnê Fiesta Forever vai ser nessa sexta-feira, 10 de abril, às 21 horas, no Araújo Viana, no auditório. Beleza. Sábado,
de manhã já, aliás, sábado, final de semana tá cheio de dicas culturais, a gente tá dando apenas algumas. Depois a gente dá o endereço certinho, claro que você quer ver todas, é matinal.org/agenda, tá tudo lá, o que você pode fazer, e é bem extensa a programação. Mas já no sábado de manhã já começa com uma programação legal, que é na Ocre Galeria, que é um dos espaços mais legais de arte contemporânea aqui de Porto Alegre, já tem alguns anos, mas se mudou, eu acho que faz pouco mais de um ano, para um outro endereço, lá no 4º Distrito. Vai ter uma exposição chamada Pedra, Papel, Tesoura, reunindo 3 artistas contemporâneos atuantes aqui em Porto Alegre, muito, muito importantes, que têm poéticas muito fortes, muito instigantes, que é o Túlio Pinto, o Guilherme W. e o Bruno Borne. Fala um pouco mais aí, Olívia. Bom, a exposição ela tem trabalhos que reúnem tanto escultura, desenho, pintura, vídeo e imagens digitais, e ela articula bem essa produção dos 3 artistas com um princípio em comum, a relação dos 3, uma amizade que os 3 têm, são amigos, né? São amigos de longa data. E essa relação dos 3 serve como um eixo em comum para essa mostra. Então, a curadoria da Bruna Fetter. E, enfim, como tu falou, a mostra começa no sábado, às 11 da manhã, certo? Isso. Às 11 da manhã, o sábado 11 de abril, e ali na Ocre Galeria. E é legal, Marcelo, porque é uma... de novo, né? Efemérides. Eles são amigos há uns 20 anos, mas eles raramente eles fizeram tiveram dividindo exposições, assim, os 3 juntos, então menos ainda, é muito incomum. Então, a Bruna Fetter, que é pesquisadora, professora do Instituto de Artes da URGS, propõe uma leitura, assim, de um encontro desses amigos que têm linguagens muito distintas, mas ao mesmo tempo que tem muitos pontos em comum. E a curiosidade do Guilherme W., que ele também é músico, e é baixista da Tom Block. Legal. E tem um trabalho musical, o Sapo, né, o apelido dele, do Guilherme W. Então são 3 artistas muito legais, acho que vai ser uma exposição interessantíssima para se ver. Daí, de noite, depois de um monte de coisa que dá para fazer durante a tarde, a gente pula para a noite e recomenda, também no sábado, assistir ao show do Ney Matogrosso. Está apresentando o show Bloco na Rua, que na verdade ele já mostrou aqui em Porto Alegre nesta semana, na quarta-feira. Sim, a quarta-feira foi a data extra, né? Que eles foi uma data, já tinha essa data marcada no sábado, que já lotou, ele teve que marcar uma extra no Auditório Araújo que também já lotou também. E que também já lotou. Fala um pouco aí desse show. A turnê Bloco na Rua, como tu mencionou, o Ney Matogrosso dispensa apresentações, mas o repertório dessa turnê não é tão inédita, é um mix mais de sucessos com alguns lados B, assim. Então é um setlist bem diverso que ele traz, das mais clássicas, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio, Maçã do Raul Seixas, Álcool, todas as clássicas, que também foram trilha de filme, enfim, todas as produções que ele trabalhou nesses 80 anos de repertório, de vida, né? Aos 83 anos não falta, né? Ele tá incrível, né, Marcelo? E isso, Ney Matogrosso em Porto Alegre é sempre lotado, né? Qualquer lugar do Brasil, assim, é uma das poucos artistas ainda em atividade, em pleno vigor, assim, que tem que ser visto enquanto está nativa, né? Porque esses gigantes, aos poucos, estão se despedindo dos palcos, né? Então, e o Ney tá tinindo ainda, né? Eu vi esse show em São Paulo agora, em dezembro de 2025, no Allianz Parque. Já era também uma nova data. O Allianz Parque é um estádio, gente. Ele já tinha feito, eu acho que era em junho de 2025 esse show, tinha lotado lá, e aí teve essa data
também em São Paulo, também no mesmo local, no Allianz Parque, 40 mil pessoas, estava lotado o estádio, novamente, né? E eu vi o show, é incrível, recomendo muito aí, se vocês tiverem oportunidade. Sim, ele estava no embalo do filme ainda, né, que tinha sido um sucesso Exatamente, de bilheteria, assim, O Homem com H, então ele estava aproveitando também essa grande exposição que ele teve, que na verdade nunca deixou de ter, né? Exato. Sim. Então, Mas é curioso, inclusive, por exemplo, essa música, O Homem com H, é uma música que ele não cantava normalmente, cantou quando gravou e apresentou, imagino, nos shows, a época que essa música saiu, já lá se vão 30 e tantos anos, e não fazia parte do repertório dele. E por conta do filme, ele se reconciliou com essa música. Eu acho que ele não curtia, talvez, tanto assim. Quando ele canta O Homem com H no show, bom, a plateia vem abaixo o tempo inteiro, mas nessa música, em particular, é muito empolgante. E aí tem Mulher Barriguda, né? Do primeiro disco dos Secos e Molhados, tem o Beco, né, que é a música dos Paralamas que ele gravou. Então é bem misturado esse show. Feira Moderna, né, do Beto Guedes, Loborges, lá da galera do Clube da Esquina, que ele nunca tinha cantado, como 2 e 2 do Caetano Veloso. E assim, Marcelo, é legal que tem umas projeções do Luiz Stein que fazem, às vezes, cenários, são muito legais as projeções. Dá o serviço de novo. Sim. Não sei se tem ingresso, mas... Não tem mais. Tá praticamente esgotado, se não me engano. Eu chequei por interesse próprio. Já não achei muita. Não achei nada de meia entrada, nada acessível, mas ainda deve ter algumas gemas se tu procurar chega bem. lá, ou de repente vai lá no local, diz onde é que é e o horário. Nesse sábado, 11 de abril, às 21 horas, no Auditório Araújo Viana também. E fechando a nossa semana também com um grande nome da música brasileira e também com uma efeméride. Hoje nós estamos comemorando essas datas redondas. 30 anos de lançamento do álbum Aos Vivos, que é o primeiro disco do Chico César. É um disco que já virou antológico. As primeiras músicas, todas assim, já acabaram se tornando sucessos nesse disco, né? Tem, imagina, Mama África, A Primeira Vista, Mulher Eu Sei, etc. Mas ele vai cantar esse disco então na íntegra, Marcelo. E é muito, muito interessante de poder assistir assim, o princípio do Chico César, né, voltando aos começos. Fala um pouco mais aí, Olívia. Bom, ele, como tu falou, esse show celebra os 30 anos do disco de estreia dele, que é uma obra-prima, um clássico da música brasileira, e ele vai estar se apresentando nesse domingo às 21 horas no Araújo Viana, tocando esse disco na íntegra. E mais outras coisas. Mais outras coisas. Marcelo, que tu gosta, tu curte eu não conheço muito, assim, nunca foi do meu respeito, assim, reconheço o sucesso dele, mas nunca fez parte do meu horizonte musical, assim. Mas eu da tua eu set curto. list. Nunca fez parte da minha set list, assim. Eu acho legal, ele tem umas colaborações muito interessantes com outros artistas, como o Lenine, o Zé Cabaleiro. Aliás, com o Zé Cabaleiro ele já veio no Araújo Viana, eu acho que talvez no ano passado, com um show que os dois têm juntos. Aliás, eles moraram juntos em São Paulo no começo. O Lenine está nesse primeiro disco e ele tem uma parceria, e ele também se apresentou aqui em Porto Alegre com esse músico, que é o Vitor Ramil. Né, eles têm muitas canções em parceria juntos, e ele tem uma conexão muito forte com Porto Alegre. Ele diz, Marcelo, que ele é do interior da Paraíba, né? E que ele trabalhou numa época numa loja de discos, na época que existiam lojas de discos vendendo CD, DVD, vinil, etc. E que ele gostava muito de ouvir lá Almôndegas. Pô, que curioso. Curioso, né? Imagina, lá no interior da Paraíba, ele conheceu Almôndegas, e foi aí que ele de alguma maneira se ligou nos Ramil, Cleito Ecledir, depois no Vitor, e ouvia também Teixeirinha. Então, essa coisa legal que a música acaba conectando.
Então é isso. Se a gente quiser saber a agenda completa, como é que faz? A agenda completa você confere lá no nosso site, no endereço matinal.org/agenda. É isso. Então tá. Fechamos por hoje? Fechamos. Que bom. Com bastante dica, bastante coisas bacanas para curtir aí nos próximos dias, né? Não, tá cheia a programação. Esse foi o podcast Movida, então, que é uma produção da Matinal e é realizada em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também com os Cine Bancários. O programa é gravado aqui em Porto Alegre, no Estúdio Hall. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, Marcelo Perrone e Olivia Gayer. A produção é da Olivia Gayer, Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica hoje a Laís Escher e a Rafaela Nunes. Então a gente faz o convite para vocês seguirem o perfil da Movida lá no Spotify, também na Apple Podcasts, e também confira o site da Matinal no endereço matinal.org e nos siga nas redes sociais aí no nosso perfil, que é o @matinaljornalismo. Toda quinta-feira tem um novo episódio aí para você. How